e aí sobra para quem está apresentando. Como eu já tenho meus obsessores naturais, né, aqueles que eu já conquistei ao longo do tempo, aí eu prefiro avisar isso para que os encarnados não fiquem também agora chateados comigo por aquilo que vai ser visto. Aí, por conta disso, nós trazemos a obra. Então fica um seminário um pouco cansativo, entre aspas, porque eu boto todo mundo para ler. Por quê? Porque senão a primeira desculpa, a primeira fuga que a gente dá qual é? Isso é a opinião dele. Isso é a opinião do palestrante, isso é a opinião dele que está falando. Então, para que não ocorra essa situação e essa vibração menos feliz se intensifiquem, a gente traz a obra, traz os trechos, a gente vai ler e a gente interpreta. Tá certo assim? Então, esse é um ponto primeiro que eu queria combinar. O segundo é que existe uma linha de raciocínio. Como tem uma linha de raciocínio, eu queria pedir a vocês, dentro do possível, que se houver alguma pergunta para que haja resposta, eu queria que deixasse para o final, porque vai que essa pergunta tem uma resposta lá na frente, e aí a gente não atrapalha essa linha do que a gente vai falar, tá certo? Ela é dividida em duas partes, a gente traz uma parte que vai ser focada com o movimento em si, com coisas que acontecem, vamos dizer assim, relacionadas ao nosso comportamento. E a segundo momento, se bem por conta da divisão da hora, eu vou ter que entrar um pouquinho nessa segunda parte, já no primeiro momento do seminário, mas o comum é a gente fazer uma primeira parte, intervalo, e vai para a segunda parte, que é a parte da interferência dos espíritos nesse comportamento geral que a gente tem hoje. Tá? Então é mais ou menos essa pisada que a gente vai ter. Se quiser mudar alguma coisa, você não também diz. Tá bom. A gente combina. Tá certo? Assim é só por conta do horário que eu fico preocupado. Pode, se tiver condições, um pouquinho antes, não tem problema nenhum, 10 minutos antes, 5 não. Tá, porque aí a gente volta, né? Vai até as 6, 6h15, e aí deixa os 15 minutos finais para a gente fazer perguntas e respostas. Tá ok? Tranquilo? Então vamos passear na obra do Manuel Filomeno. Eu não sei se tem condições de apagar aqui a luz da frente. Eu acho que facilita para a leitura lá de trás. Pronto, tá ótimo. Eu acho que é só a primeira, senão o pessoal dorme. Né? Pode deixar o escuro aí para trás, não, porque senão dorme. Então não vai. Gente, vamos falar. Perturbações espirituais. Então, óbvio, né? Que a história, eu repito, ela passa em algumas situações, dentre elas em uma casa espírita, em algumas casas espíritas, e a partir daí a gente vai extraindo os discursos, as chamadas de atenção, as orientações. Eu não tenho como passar aqui todo o roteiro, né? Não substitui a leitura da obra. É importante que se diga, esse seminário não substitui o estudo da obra. É fundamental a gente estudar. Então ele começa aqui chamando a atenção para isso. Não ignoramos que as forças do mal sentem-se ameaçadas e após reorganizações bem urdidas, atacam-nos com inclemência, tanto de forma sutil como em enfrentamentos dolorosos. O que é que está acontecendo nesse nosso cenário? O cenário que a gente está vivendo hoje, que é muito nítido, se eu pudesse falar de maneira bem objetiva e a gente fizer um inquérito, a sensação que a gente tem é que o planeta está pior do que melhor. Eu não sei se vocês concordam, mas quando eu olho para o cenário que a gente tem, não só de conflitos em termos de guerra, mas eu estou falando em termos de moralidade, a gente tem entrado numa derrocada. E quando a gente acha que chegou no fundo do poço, a gente descobre um porão. Ou seja, o negócio desce um pouco mais. Então a pergunta fica às vezes para a gente, como é que pode? E essa frase eu coloquei porque ela é muito importante para nós, apesar de ser muito simples. Mas está dizendo aqui, ó, que a gente sabe, nós não ignoramos que essas forças sentem-se ameaçadas. A tese espírita vem nos falando na transição, no livro que antecede o primeiro de todos, e no último, que é no rumo do mundo de regeneração, de que a gente sabe que como Deus é soberanamente justo e bom, nós temos uma gama de espíritos que estão tendo as suas últimas oportunidades de reencarnar para viver esse mesmo cenário, para aproveitarem esse pulo, esse salto, vou usar esse termo, que está sendo dado de provas e expiações para a regeneração. Então, em várias casas a gente ouve isso. Estou falando da comunicação dos espíritos, que a gente está no processo de que aproveitemos ao máximo para que a gente atinja um padrão moral que nos caiba dentro desse mundo de regeneração.
Olha a capela, o que aconteceu. Parte foi exilada, parte permaneceu. Então, para que Deus esteja dentro desse conceito de justiça, é importante que a chance seja dada para todos aqueles que nesses últimos séculos não tiveram a chance de voltar ao Senado terreno. Tem lógica? Tem. Eles precisam ter uma chance para saber se vai ou se fica. Então a gente começa a receber uma gama de espíritos vindo de regiões difíceis, e aí é o que eu digo, isso vai se esmiuçar na próxima obra, né? Nessa e na próxima, que é no rumo do mundo de regeneração, e espíritos que vêm trazendo tudo aquilo que a gente está enxergando hoje. Então, na medida em que eles percebem que essa massa de espíritos das regiões umbralinas estão reencarnando, indiscutivelmente, o que é que acontece? Eles se sentem ameaçados. E na hora em que eles estão ameaçados, como qualquer um de nós, a gente só tem duas atitudes quando a gente está ameaçado. Quais são? Uma é lutar ou fugir, ou lutar ou fugir. É uma dessas duas. Isso é uma reação fisiológica. Está dentro dos nossos livros de fisiologia. Ou a gente luta ou a gente foge. Então esses espíritos, como se encontram nessa situação, eles se sentem ameaçados. E na medida que estão ameaçados, eles agora nos atacam com inclemência. E aí eu gostaria de fazer uma acréscimo. É uma coisa que a gente esquece muito, porque o espírita fala de sintonia, fala de energia, mas parece que a gente não vive muito isso. A gente só vive no conceito. Na medida em que esses espíritos saem dos umbrais e chegam ao painel da Terra, ao palco terreno, a sintonia deles não é superior, é uma sintonia inferior. Então eles se tornam telecomandados, eles se tornam com mais influência para as tendências das coisas menos moralizadas. Só que o mecanismo que se utiliza é a inteligência, porque não é pelo fato de ser baixo moral que a inteligência ela também é baixa. Isso não tem relação, pelo contrário, se utiliza às vezes de conceitos elevados para a implantação de condutas e pautas totalmente distoantes com o Evangelho. Então esse é um problema que a gente está passando aqui, daí esse enfrentamento ser de fato bastante duro. Utilizando da debilidade moral de muitos conversos, prestemos atenção, utilizando da debilidade moral de muitos conversos, que não amadureceram psicologicamente nos estudos sérios do Espiritismo. Deles se utilizam como insatisfeitos e agressivos, perturbadores das hostes doutrinárias, de modo a criarem situações embaraçosas, de difícil solução, pelos arrastamentos de outros invigilantes que a ação maléfica proporciona. Veja o que ele está trazendo para nós. Esses espíritos, utilizando-se dessa debilidade moral de muitos conversos, que não amadureceram psicologicamente nos estudos sérios do Espiritismo. Para aí, eu não grifei ali estudos sérios do Espiritismo de graça, não. Tem uma razão de ser. Veja que ele está falando de amadurecimento. Amadurecimento. Amadurecer psicologicamente nos estudos sérios do Espiritismo. Hoje a doutrina espírita é uma doutrina que abraça muita gente, porque ela não tem uma hierarquia pré-estabelecida, não temos um papa, não temos os sacerdotes, não existe essa condição onde todo mundo tem o direito de ler, interpretar e viver. Qual é o grande problema que a gente está tendo? É exatamente isso aqui, a falta de amadurecimento psicológico nos estudos sérios. Chegamos à casa espírita repletos de conteúdos, todos nós temos uma história de formação, desde a pauta moral que recebemos dos nossos pais, da nossa convivência em sociedade, dos valores que adquirimos ao longo do tempo, e trazemos aqui para dentro as nossas convicções e queremos que o Espiritismo fale o que eu quero ouvir. Só que na hora em que eu estudo de maneira séria o Espiritismo, tal qual se estuda sério o cristianismo, a gente vai perceber que existe uma forma de ver, de compreender e de se interrelacionar com o mundo. Porque ou eu sou espírita e acredito na tese que ele apresenta, e eu modifico a mim para me enquadrar na cosmovisão cristã espírita, ou eu agora passo a fazer do espiritismo a minha moda. E as casas espíritas têm sofrido bastante, mas muito, e a gente vai ver ao longo do seminário, ele falar isso, não sou eu.
dizer que pessoas que chegam na casa espírita estão servindo de instrumentos, exatamente utilizando-se da debilidade moral desses conversos para trazer teses do mundo para dentro da casa espírita. E obviamente, na hora que faz isso, vai gerar situações embaraçosas, de difícil solução, pelo arrastamento de outros invigilantes, de outros imaturos, que acham bonito aquilo, e que normalmente são situações que a gente vai perceber que nos convida a nos mantermos na nossa zona de conforto. Eu já falei isso, acho que até aqui no IBV, se não em outros lugares, mas uma característica fundamental que a gente tem do cristianismo, e é a mesma característica fundamental do espiritismo, porque o espiritismo é o cristianismo redivivo, esse evangelho redivivo, ou seja, ele chancela, ele confirma e não modifica a tese. Então não existe um espiritismo e um evangelho diferente. É exatamente o processo que hoje nós temos, que é grave, gravíssimo para o nosso movimento, é quando a gente diz assim: Jesus lhe aceita como você é. Aceita, a frase está incompleta. Aceita como você é, lhe propondo uma mudança. Maria de Magdala era uma prostituta, mas ela, ao conhecer Jesus, ela muda. Paulo de Tarso foi o primeiro perseguidor dos cristãos ao ponto de matar. Quando conheceu o Cristo, ele modifica. Francisco de Assis vai para uma guerra. Ninguém vai para uma guerra jogar flores. É porque a gente romantiza. Francisco de Assis vai para uma guerra, mas ao ser chamado e sentir o chamado, ele muda. Então essa ideia que a gente tem hoje do termo lindo, que eu falei para vocês, que usam teses nobres, mas que não trazem toda a verdade, que é o termo da inclusão. A inclusão é Jesus aceitar qualquer um do jeito que está, perfeito, para passar o seu processo de conversão, que a gente na doutrina espírita chama de reforma íntima. O cristianismo tradicional é a conversão, dentro da doutrina espírita, reforma íntima. Esse é o sinal característico. Qual é o verdadeiro espírita? É o que luta contra as suas más tendências, as más inclinações, e não aqueles que dizem: olha, isso aqui está tudo certo, desde que eu ame. Oi, como é que você ama a Deus se você não respeita sequer a lei divina? A gente quer que a lei divina seja o que eu quero que ela seja. Olha o nosso egoísmo, olha o nosso orgulho. Então é exatamente esse ponto. E aí arrasta outras pessoas que começam a trazer isso aqui para dentro. E a casa começa a sofrer abalos. Daí a direção tem que estar muito firme, amadurecida psicologicamente, para dizer: olha, não é por nada não, mas vamos ver o que é que Kardec fala, o que é que os espíritos disseram a Kardec. Vamos ver o que é que as obras adjuntas trazem. O posicionamento é esse. Você pode até não concordar, porque ninguém é obrigado, mas você não pode dizer que esse não é o ponto de chegada da gente. Eu não consigo nem viver ainda, mas esse é o certo. Eu não consigo perdoar, mas eu sei que perdoar é o roteiro. Dá para entender? Não. O grande problema que nós temos hoje é que essa meta tem sido perdida, tornando-se pálida para que outros valores sejam acrescidos, e essa mensagem evangélica apagada. Então esse é um problema que a gente tem. E aí começa a intriga e a infâmia. Armas mortíferas e de grande alcance são utilizadas para denegrir os companheiros, lançá-los uns contra os outros, com desgastes de energia e de tempo mal baratados inutilmente. Então começa com situações desse porte: intriga, infâmia, joga um contra o outro. Você viu o que é que fulano falou? Está dizendo isso, isso e isso, e aí vai para o outro e diz: olha, o outro respondeu tal coisa. E quando a gente menos espera, a situação se fragiliza dentro da casa espírita. E a casa espírita é uma célula do movimento, e por conta disso a gente tem um movimento tão conturbado como a gente tem hoje, porque às vezes a gente perde na vigilância. Daí é preciso entender que é complexo dizer isso, mas posições de cargos, responsáveis por estudos, por reuniões mediúnicas, não podem haver aventureiros ainda. É preciso pessoas sérias, amadurecidas psicologicamente. Perfeitas não, porque não tem ninguém perfeito, mas alguém que consiga observar com ciência de fato, com consciência, com discernimento, para não ceder às pressões do que acontece hoje aí fora. Olha, eu fui na casa de fulano de tal e chegou uma menina
um problema psiquiátrico, isso aí é mediunidade, ela foi lá para o centro e já botaram ela na reunião mediúnica. Isso é um equívoco. Isso é típico de quem não conhece mediunidade, nem a proposta do espiritismo. E às vezes a gente se sente constrangido e acaba fazendo. Então a gente não tem que ter medo. A gente precisa entender o que é que a gente está passando nesse cenário. Embora pregando-se a tolerância, esses indivíduos que causam a infâmia, etc., embora pregando-se a tolerância, não a praticam. Antes mantêm injustificáveis ressentimentos, filhos do orgulho em predomínio e da presunção doentia. Então é muito lindo a gente na boca, né? Vem discursos dos mais diversos. Tem que ter tolerância porque tem que... Mas na verdade, vai trazer ressentimentos, principalmente para esses que freiam alguns avanços. Então é complexo. A posição de estar ali na frente é uma posição de alta responsabilidade. E às vezes é melhor a gente negar naquele momento e amadurecer a ideia do que aceitá-la de primeira. E a gente botar a perder todo um trabalho, às vezes de décadas. Porque a responsabilidade de quem vai à frente é algo tão interessante, porque às vezes, até uma vez eu vi um espírito falando, dizendo assim, até ele afastar da tarefa é um ato de caridade para com a pessoa. Mas Alisson, afastar de uma tarefa, porque dependendo do que ele esteja fazendo naquela tarefa, ele está comprometendo a ele e a outras pessoas. Então afastá-lo é uma forma dele não se comprometer, nem comprometer a outros. Veja como o negócio é delicado. Por mais que exore a necessidade da prática do perdão, da gentileza, da caridade no trato com todos, comportam-se armados e muito sensíveis a qualquer palavra de admoestação que interpretam conforme sua doentia situação, de modo a abrir feridas nos sentimentos debilitados. E parece que na casa espírita acontece muito isso. Eu nunca vi tanta gente com pele de bebê. Qualquer coisa machuca. Não é? Agora não escuta mais. O termo é melindre, exatamente. O melindre na casa espírita era muito batido nisso, né? E de fato a gente está vendo a espiritualidade falar isso. Olha, eu fui dar uma ideia para fulano de tal e fulano disse ainda que não era o melhor momento, porque, pois é, às vezes não é o melhor momento. Guarda-se a ideia. E uma coisa que eu gosto muito, quem fala isso é Humberto de Campos. Não me perguntem a obra, porque eu realmente não lembro. Mas uma casa espírita é um local onde mais se tem ideia. Ou um local para ter ideia genial é a casa espírita. Não sei se vocês sabem disso. Fulano tive uma ideia ótima para angariar recursos. Eu tive uma ideia ótima, a gente poderia fazer um sopão, a gente poderia fazer tudo. Maravilha, vamos? Fala o seguinte, quem é a ideia? Foi sua? Vou fazer um pedido ao senhor, o senhor vai na frente e o senhor faz isso. O senhor organiza, tá certo? Não, mas eu não posso. Tá, então você pode dar a ideia, mas você não tem como executar, né? Porque às vezes o nosso quadro de trabalhadores é tão restrito que a ideia é maravilhosa, mas a gente não tem como. E a gente nunca pensa nisso. Né? Porque solução dos problemas a gente tem. Eu digo isso porque a gente também está à frente de uma casa hoje, né? Sou o vice-presidente de uma casa, a gente, olha, eu tive uma ideia, fazer isso, maravilha, faça. Você está autorizado para fazer, mas Alisson, eu não tenho tempo. Pois é, nem a gente. Infelizmente a gente não tem nem trabalhador para fazer. Então veja como é importante a gente estar atento a essas situações e não ficar constrangido, chateado, com raiva. Mas olha o cenário como um todo, é muito complexo. Atormentados pelas paixões servis, transformam os núcleos espíritas. Olha o que ele disse, o que deve ser um centro espírita, que devem ser dedicados ao estudo, à oração, ao recolhimento dos sofredores, a santuários de comunhão com o mundo espiritual superior. Transformam os núcleos espíritas em clubes de futilidades, de divertimentos, de comentários desairosos, de convívio para o prazer e de mancharias comuns. Olha que muitas vezes nós estamos transformando a casa espírita. Eu sei que é um momento de relaxar, de encontrar amigos, de encontrar pessoas que vibram no nosso meio ideal. Mas é interessante como a gente se preocupa, sabe por quê? Quando a gente vai aqui de férias para para alguma cidade, e a gente pega uma empresa de turismo, normalmente leva, principalmente no Brasil, dependendo da região que a gente esteja, a gente vai conhecer muitas igrejas. Como é que a gente entra na igreja? Eu estou falando passeando, não estou falando do dia da missa não.
Quando você entra passeando, você entra com total respeito, ao ponto, inclusive, se tiver com chapéu, aqueles que têm noção tiram o chapéu, em sinal de respeito. Vai falar com a pessoa, você não grita: fulano, vem ver esse quadro que está aqui, coisa linda. Você não faz. Há um sentimento de sacralidade, de sagrado, de respeito. A gente tem transformado a casa espírita nisso aqui, ó: clubes de futilidades, de divertimentos, de comentários desairosos, de convívio para o prazer e de lancharia comum. Isso quer dizer que não pode ter lanche? Pode, ajuda muito nos custos de uma casa. Mas a questão é que os trabalhadores já conscientes deveriam ter uma postura diferente daqueles que são apenas os primeiros frequentadores, de entender que esse local do lanche não é um local para determinados assuntos, para determinados comentários, para situações, porque a ambiência de um centro espírita, todos nós aqui, quando eu olho aqui, eu acho que a maioria já é espírita há um tempinho, sabe o que é um cenário de uma casa espírita, sabe o que é um cenário espiritual. Se a gente for para um livro chamado Dramas da Obsessão, Dr. Bezerra vai falar através de Ivone de que a espiritualidade de uma casa, ela tem uma relação direta com os trabalhadores dela. Se os trabalhadores são sérios, a espiritualidade é séria. E o contrário também acontece. Se os trabalhadores começam a debandar para essa futilidade, os sérios não perdem tempo, porque é uma questão de sintonia. Mostra-me quem é, se eu te direi com quem andas. Não é assim o ditado corrigido? É isso. A mesma coisa os espíritos. Então ele precisa de um grupo de pessoas sérias, o que não significa dizer que tem que ser sisudo. Não tem nada a ver uma coisa com outra. A gente sorri, a gente brinca, mas tudo guardado dentro de uma proporção. E não chegar ali da porta com o outro que está aqui na tribuna, minutos antes da palestra: e aí fulano, beleza? Aconteceu tal e tal coisa. Esse ambiente está sendo tratado. A gente vai ver Manuel Filomeno de Miranda falando em obras mais à frente, mais atrás no caso, que essas são as últimas, bem como Sueli Calda-Chuva, trazendo André Luiz, de que há cirurgias espirituais enquanto a gente está trabalhando aqui agora. Cirurgias, não é só no passe não, é durante a palestra. Então vejam que ambiente sagrado. Aí a gente deveria aproveitar para quê? Estudo, oração, recolhimento de sofredores dos dois planos, é importante que se diga. E olha que interessante, santuário de comunhão com o mundo espiritual superior. Quantos espíritos superiores não estão aqui, vendo nossas angústias, querendo nos intuir, e a gente com foco em outra coisa. Porque eu estou conversando com fulano, eu estou vendo rede social, eu estou... Aqui é um momento onde a gente silencia, é o que eu digo, quando a gente vai para outra religião, a gente tem muito mais respeito do que a gente tem dentro do nosso ambiente, que a gente sabe o cenário do outro lado. Isso que eu não quero nem avançar tanto, porque se eu for avançar e entrar nas vestimentas, aí complica tudo. Porque eu repito, a gente vai para a igreja, a gente se preocupa com o que a gente veste, a gente vem para casa espiritismo, não tem nada disso. O espiritismo não tem. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: o local para ter doente aí vai aplicar o passe, por favor, com respeito que eu vou falar, né? Aí senta no passe e senta uma senhora ou uma jovem, para botar jovem, né? Com a mini saia, que quando senta, coloca em xeque a questão moral do médium. O médium vai aplicar o passe e já está desequilibrado só ali. Ou com o decotão daqueles. Gente, estou falando a verdade, não estou criticando absolutamente, não tem nenhum recado para ninguém, estou fazendo uma análise. Às vezes está um palestrante aqui, aí a pessoa vai, não sou dessa época não, sou mais novinho, mas tem um filme famoso de Sharon Stone que ela dá uma cruzada de perna que todo mundo fala. Aí a pessoa faz um negócio desse na frente do palestrante, mas ele é palestrante, é doente tanto quanto, é por isso que ele trabalha. Quantos casos a gente já não viu aí no Brasil inteiro? Entende isso? Então, se eu que sou um espírita, que trabalho na casa, que entendo todos esses fatores, eu não cuido, é óbvio que alguém que seja do lado de fora vai ser difícil de cuidar. E isso é brecha que a gente abre. Por incrível que pareça, está aqui, não sou eu que estou falando não, são eles. Olha o que é que acontece nessas situações: derrapa-se em relacionamentos de ocasião.
olha, que terminam em rupturas abruptas com mágoas e afastamentos das atividades, esquecidos do altíssimo significado da responsabilidade abraçada e dos compromissos firmados antes do berço. Aí a gente surge porque, vamos lá, eu pego uma pessoa que fala bem, que apresenta ter equilíbrio, e eu boto para ser o atendente fraterno. Na verdade é uma pessoa frágil, emocional. E aí vem uma pessoa agora que está com problema de relacionamento na sua casa e vem conversar com ele ou com ela, como queiram. E nesse momento aqui é onde a gente vai ter muitos relacionamentos de ocasião. E o que é que a gente utiliza para que isso aconteça? Do conhecimento espírita. Foi um reencontro. Foi um reencontro. Me reencontrei ali no bebê. Eu tinha certeza. Encontrei minha alma gêmea. E na verdade, aquilo ali muitas vezes, como a gente vai ver no segundo momento, é a própria espiritualidade inferior, já aproveitando as brechas de cada um. Mas Alisson, dentro da casa espírita não tem proteção? Tem, mas a pergunta é, a quem nós sintonizamos? Porque se fosse assim dentro da casa espírita não tinha problema nenhum. Mas a sintonia é nossa. E aí a gente vai ver situações de deixa fulano para ficar com cicrana. Olha o que houve. Lá na frente se decepciona, nem uma coisa nem outra, por derradeiro se afasta da casa e nunca mais eu quero ver isso. Olha quanto cenário a gente está passando. E essas situações são muito corriqueiras, por incrível que pareça. A soberba e o falso intelectualismo, a necessidade de variações de comportamento, vem conduzindo expressivo número de adeptos da revelação dos guias da humanidade. Olha o que ele está dizendo. A soberba e o falso intelectualismo, a necessidade de variações de comportamento, vem conduzindo expressivo número de adeptos da revelação dos guias da humanidade. Dentro da casa espírita é para a gente falar sobre espiritismo. Aí vem gente com teses, e eu vou falar aqui, já eu falo, coisas que eu já vi internet, ou alguém que já me passou, olha o que estão falando dentro da casa espírita, que é totalmente contrário do que o espiritismo fala, dentro de uma casa espírita. E você fica sem crer, você só acredita porque você está vendo o que ele passaram. Então a gente começa a querer adotar teses que não são nossas, as propostas agressivas conforme a sua maneira de entender. Olha que interessante. E alguns se atreverem a dar nova interpretação às obras da codificação, num alucinado projeto de atualizar a verdade, as reflexões do codificador inspirado pelo Senhor e vaso escolhido para a construção do mundo melhor. É o que a gente mais tem hoje. Pessoas que querem fazer uma releitura da codificação e dizer, opa, não é bem isso aí não, é desta forma aqui. E a pessoa frequentemente vai sustentar essa tese em detrimento das suas próprias tendências e fragilidades morais, porque de alguma forma ele quer que a doutrina espírita chancele a todo custo que o que a pessoa faz é o certo, e não é. Gente, espiritismo, eu vou repetir, se ele é evangelho redivivo, ele vai ter que pegar toda a essência do que está aqui e confirmar nesse momento. Ele não modifica. Se o espiritismo modificar o evangelho, acabou, nós não somos de base cristã. Esqueça. E a coisa mais difícil que a gente tem hoje é não relativizar o evangelho, porque o que nós mais fazemos é relativizar a moral evangélica em nome de amor. Então, até o entendimento desse amor a gente está deturpando em detrimento das nossas fragilidades morais, para que a gente não se sinta culpado, para que a gente não se sinta que a gente tem que melhorar, que a gente precise mudar naquele aspecto. Então a gente vai arrumando meios. A gente está, segundo a visão bíblica, no caso do sermão profético, a gente está naquele famoso período do tempo da abominação. É Jesus que fala esse termo, não sou eu não, tá? Só para deixar claro também. Ele fala, em tempos de abominação, subam aos montes. Ele não fala isso. Quem quiser vai lá no Evangelho, acho que de Mateus você vai encontrar. Suba aos montes. Ou seja, saia
do lugar comum, dessa visão rasteira, e vá para o elevado, para essa visão elevada da vida. Então Jesus chama a atenção disso. E essa condição de dar nova interpretação às obras da codificação, tenhamos cuidado. Agora, se eu não conheço a verdade, eu acabo aceitando aquilo que me passa. E é nisso que eu vejo a preocupação de pessoas que chegam aqui e falam assim: segundo fulano de tal, que não é espírita, é uma literatura materialista de fora, na tese sobre tal sentido, diz isso. Ele apresenta a tese perfeita. Detalhe, a tese materialista, não a visão espírita do negócio. Aí do espiritismo ele pega, não, porque o amor, uma das coisas mais graves que a gente ouve hoje, me perdoe porque Gisele me chamou, já me conhece, sabe que eu tenho essa linha, eu não me omito, eu prefiro depois responder pelo que eu falei do que ser um omisso. Mas é quando a gente fala hoje sobre a questão da sexualidade. Hoje se pode tudo. Será que nós somos cristãos? Se nós somos, a nossa base vem de trás, a nossa raiz judaica cristã vem de trás. Se eu respeito a Deus e a lei divina é muito clara. Nós temos o masculino e o feminino. Você está querendo dizer que quem tem algum problema? Não, eu estou dizendo em termos de gênero, por exemplo. Mas eu vim com um processo de inversão na homoafetividade, ou melhor, na homossexualidade. Isso não é problema. O problema é o que eu faço sendo isso. Mas quando eu começo a dizer, olha, eu sou um panda e eu quero que todo mundo me trate como um panda, a gente começa a entrar num problema sério dentro do nosso movimento. Porque se nós temos a visão Deus, espírito e matéria, a lei natural ela fala por si. Então só estou dando um exemplo. Então tem pessoas hoje querendo trazer uma ideologia, uma teoria dessa de gênero para dentro da casa espírita e dizer que isso é um avanço. Não é. Se respeita, se acolhe, se orienta essas pessoas, sim. Agora, dizer que a gente é conivente com, não. Estou dando só um exemplo. É sensível, todo mundo, a gente sente a tensão no ar quando a gente fala isso, mas espiritismo não tem achismo. Está lá na terceira parte. O espiritismo ele fala de maneira clara para que ninguém alegue ignorância. Há algum rechaçamento em relação aos nossos irmãos que passam pelo conflito? Não. Nós estamos falando da tese e não do indivíduo. Tese é uma coisa, indivíduo é outra. Então são teses que começam a se trazer para a casa espírita e querer expor aqui. Aí vem Joana de Anjos e fala de espiritizar, humanizar e qualificar. Dentro da casa espírita, espiritismo. Uma vez, Alisson, a gente deve se meter? Não. Quando é que a gente se mete? Quando a gente está no atendimento fraterno e a pessoa diz assim, como já aconteceu, olha, eu estou passando por tal situação, como eu ajo? Eu disse, olha, vamos entender espiritismo. Existe um planejamento reencarnatório. Você não veio nesse corpo jogando dado, não. Deus, na sua inteligência, sabe que para essa encarnação, o melhor cenário que você mais necessita é estar nessa polaridade, viver esse corpo. Mas não é meu, por enquanto é. Mas espírito não tem sexo, é verdade. Espírito não tem sexo. Mas eu pergunto, quem forma o corpo? Vou fazer uma enquete com o pessoal daqui, eu sei que tem gente do NEIL, que eu já vi, tem gente do IBV. Provinha valendo bônus hora. Como é que se desenha o corpo físico? Quem desenha o corpo físico? Vale alto. Perispírito. Opa, peraí. Se é perispírito que desenha corpo físico, espírito não tem sexo, mas perispírito tem polaridade. Como é que junta? O perispírito está lá dentro dos espíritos, vai se juntando célula a célula e o perispírito vai formando o corpo. Então tem polaridade. Olha que interessante. Espírito de fato não tem, porque ele é a parte da inteligência. Inteligência não tem gênero nenhum. Mas o perispírito ele tem polaridade, porque ali está guardado as nossas maiores necessidades. Então reencarna. Esse amigo de vocês aqui reencarnou com problema renal, sou transplantado há 13 anos. Meu rim veio com problema porque eu adquiri isso lá e meu perispírito imprimiu no meu corpo. Então eu tenho, aí a pessoa diz, eu estou num conflito profundo.
Será que eu devo fazer uma mudança de gênero? Aí eu digo para vocês, existe uma obra de Joana de Ângeles. Para quem não quiser estudar Kardec, existe uma obra chamada Dias Gloriosos. No capítulo 12 ou 13, mudança de sexo. Está lá. E aí ela traz com riqueza de detalhe. Ela diz assim, olha, se você mutilar o seu corpo, você atinge quem? Perispírito. Eita! E se eu atingir perispírito, na próxima reencarnação acontece o quê? Aí vem os danos no novo corpo físico, as consequências. Então, o nosso papel, quando esses nossos irmãos chegam, é esclarecer com a verdade. E não dizer a ele que ele é um problema, que ele é nada disso, porque ele tem esse conflito e nós temos muitos outros. Isso é só mais um conflito dentro da existência humana. Mas o Espiritismo me dá a chance de dizer aí, olha, se você se mutilar, primeiro você não vai solucionar o problema. Porque a incongruência não está no corpo. Porque quem é que pensa? Quem é que sente? O Espírito. Mudar o corpo não altera o que o Espírito sente. Por isso que a gente vai ver um alto índice de suicídio entre eles, quando fazem essa troca. E de problemas psiquiátricos. Por quê? Porque o problema está no espírito, não está no corpo. Aí troca para ver se funciona. Não funciona. Entra em desespero, opta por uma atitude menos feliz. Vocês estão entendendo a delicadeza e a profundidade que é o Espiritismo? Então a gente não pode estar abarcando teses que são do mundo quando o Espiritismo apresenta um outro roteiro. E esse é o problema que a gente tem, fazendo essa nova interpretação que não é real. Dominados pela vaidade, olha lá, deixam-se outros dominar por entidades intelectualizadas e de baixo nível moral. Olha que interessante, que os mistificam, sacando acusações indébitas contra tudo e todos, que eles não compartem as ideias esdrúxulas e extravagantes. Aí na hora em que a gente fala isso para um público seleto como vocês, um ou outro vai sair e vai dizer assim, você viu lá? Aquele cabo é fóbico, é isso, é aquilo. E aí começa a sacar acusações, a tentar prejudicar a todo custo, porque de fato a verdade nos incomoda. Em todos os aspectos, quando a gente bate de frente com um defeito que é nosso, e a gente percebe que tem um defeito, ou a gente percebe que alguém percebeu o nosso defeito, fulano, deixa disso, frequentemente a gente reage. Não é só nessa questão não, é em todas. Isso deixa de ser vaidoso. E aí você se percebe sendo vaidoso, a sua tendência é retaliar. Para quem é que está falando de mim desse jeito? Ao invés de fazer o estudo da análise, que Emmanuel dizia a Chico, estão falando isso, né? Porque ele via Chico triste, e Chico dizia, olha, Emmanuel, estão falando isso de mim. Ele fez, faça uma análise. Se for verdade, mude. Mas se também não for verdade, siga e deixe isso para lá. E a gente muitas vezes tem essa dificuldade extrema. A hora exige atenção e cuidado ante o número expressivo de lobos disfarçados de ovelhas. Olha, com vozes mansas e veneno nas palavras, que aparentam humildade forçada e são possuidores de ira incontrolável. Por que são de ira incontrolável? Porque na hora em que dentro da casa espírita há um posicionamento coerente com a doutrina e vai de encontro que essa pessoa pensa, ele deixa a posição de ovelha e apresenta-se como lobo. E aí parte para cima e passa a jogar a semente da discórdia, às vezes em vários setores, porque fica chateado com a posição da casa em relação àquele assunto. Porque não pode, ao invés de, repito, amadurecer os estudos sérios da doutrina espírita, como disse Manuel Filomeno lá atrás. Por que será que Júlio está falando isso? Júlio, por que você falou isso? Me diga aí uma base teórica. Aí Júlio vai dizer, olha, procura lá no livro tal, tal e tal, vai dar uma lidinha, amadurece. Aí se a pessoa for humilde e quiser aprender, ele simplesmente vai fazer aquele processo do deserto, que foi o processo de Paulo de Tarso. Paulo entra em contato com a igreja, né, com Cristo, fica feliz, agora eu já vou espalhar para todo mundo. Ananias diz, olha, segura a onda, vai maturar, vai fortalecer, vai entender de fato, de dentro para fora, ao invés de você chegar já aí criando problema. Aí vai para o oásis de Dan e trabalha, estuda, junto com Acre e Prisca, trabalhando no tear, ou seja, ele ocupava a mente, era estudo e trabalho, estudo e trabalho, estudo e trabalho, para amadurecer, fortalecer e dizer, rapaz, eu estava equivocado.
E nós temos essa pressa quando não deveríamos ter. A gente já quer ser possuidor do conhecimento, às vezes de uma pessoa que está há anos em estudo, trabalhando. Então é preciso ouvir, porque o mundo é muito convidativo, muito. A tribuna espírita não é pódio, é área de compromissos graves com o ensinamento exposto. Olha que situação. Isto porque, conhecendo as debilidades morais dos que ali se apresentam, os adversários espirituais seguem-nos, empurram-nos a compromissos afetivos ilusórios. Olha, dominados pela vã cultura e pelo entusiasmo dos insensatos, abrem espaços emocionais muito amplos para a instalação de conflitos que os atormentarão, que os levarão ao abandono de tarefas, quando contrariados ou simplesmente entediados a caminho de desditosas depressões e obsessões só essas. Tem muita gente que acha lindo ir para a tribuna e falar. Eu queria tanto falar. Lembremos que cada vez que a gente fala, a gente está envolvendo grupos de espíritos encarnados e desencarnados. Quem daqui sair e agir conforme, entenda, o que eu houver dito, ou qualquer outro palestrante, vai resvalar no que o palestrante falou. A responsabilidade também é dele. Então, se eu chego aqui e boto uma tese de Alisson, eu chego aqui em cima e digo, olha, eu fazendo essa análise aqui de Allan Kardec, eu achei melhor, eu vejo dessa forma, assim, assim, assado. E a pessoa diz, mas rapaz, eu gostei da forma que ele falou, eu vou fazer exatamente como ele disse, eu acho que é desse jeito mesmo. É por isso que na tribuna espírita, a gente tem que dizer a fonte, de onde vem, quem é o espírito, ou em que parte se encontra da codificação, para que as pessoas conheçam o espiritismo e a gente não se comprometa. Então, a partir disso aqui, qual o problema da tribuna espírita? Porque a gente vai ter exatamente nesses ensinamentos a influência dos terceiros, e esses espíritos, conhecendo as debilidades morais dos dois grupos, do palestrante, do facilitador, porque também tem o facilitador de grupo de estudo, né? Não é só o palestrante, é aquele que sempre traz o conhecimento, e a debilidade de quem assiste. Aí aproveita para criar essas situações, porque há uma projeção. Olha como ele fala bonito, rapaz, o cara falando sobre o amor, isso aí deve ser. Aí a pessoa está aí com um problema no campo afetivo, o cara está aqui também com problema no campo afetivo. Aí a espiritualidade, quem fala isso, gente, Manuel Filomeno tem uma obra chamada Mediunidade, Desafios e Bênçãos. Vou repetir, Mediunidade, Desafios e Bênçãos. Ele mostra os bastidores dessa situação que eu vou contar. Ele diz assim, muitas vezes os espíritos percebem e dizem assim, vamos encontrar, vamos criar um cenário perfeito para que o que um está pensando aconteça. Aí vai encontrar a debilidade dos dois, os dois se encontram naquele cenário perfeito, onde um estava planejando que de fato acontecesse. E aí a situação, ela se concretiza. Porque não teve o bom senso de refletir, rapaz, será que é isso mesmo? Vamos com bom senso. Mas a gente projeta nossas fragilidades, e aí nessa situação empurram-nos mais uma vez a compromissos afetivos ilusórios e todas as consequências que a gente vai ter disso. Todas as consequências que a gente vai ter disso. Alisson quer dizer que não se pode ter relacionamento dentro da casa espírita. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo para que isso não vire uma rotina para a gente achar que vai chegar aqui e vai resolver nossos problemas. Não é isso que eu estou falando. Mas você é bem estabelecido, tem um relacionamento, tem um casamento, tem tudo. Será mesmo que a espiritualidade superior lhe faria encontrar outra pessoa dentro da casa espírita para você acabar com o seu casamento? Raciocinem. É só raciocinar. Será mesmo? O mentor de uma casa espiritual de alta envergadura, sabendo que o outro é pai de família, com toda a situação, o que não significa dizer que para o outro problema, em outra situação, se separem e se encontrem na casa espírita posteriormente, vai ser um pivô para raciocinemos, para que a gente não caia nessas armadilhas, porque acontece. Em razão das facilidades de divulgação do espiritismo na atualidade e da sua relativamente fácil aceitação por indivíduos de todas as procedências e pelas massas ansiosas, não se creia que os testemunhos já não se façam necessários. A gente vai para o cinema hoje, tem nosso lado lotado de gente, né?
Babado da primeira semana foi sucesso no Brasil inteiro. Novela de fundo espírita, filme de fundo espírita, ou seja, rapaz, hoje o espiritismo é aceito muito mais fácil. Então o negócio está tranquilo. Não! Agora é que a bronca vai acontecer, porque o mundo está caminhando num roteiro completamente diferente do roteiro traçado da moral cristã. Então o espírita hoje ele vai ser testado de outra forma, porque ele está dizendo aqui, os testemunhos já não se façam necessários. Não se creia nisso. São eles agora de outra ordem, ou seja, os testemunhos agora são de outra ordem, com características mais sutis e mais perigosas, porque são entretecidas habilmente em malhas fortes que envolvem, aprisionam os vigilantes e alcançam também os bons servidores. Isso está no sermão profético, gente. Até aqueles que foram escolhidos, se não estiverem atentos, serão levados de roldão. Porque eu repito, o mundo hoje é muito convidativo. Olha que tese linda que a gente tem. Importante é amar. O resto, tudo passa. Será mesmo que é esse amor que cobre a multidão de pecados? Será mesmo? Quando a gente encontra uma criança que nasce com uma deformação grave, tetraplégica, má formação, e está ali naquela cama, precisando de tudo e de todos, eu gostaria de dizer a vocês que isso é amor. Esse é o amor de Deus por esse espírito, que provavelmente usou muito mal o livre-arbítrio, danificou o seu perispírito a tal ponto que volta naquela condição. Mas é castigo? Não. Na tese que nós defendemos e que nós aprendemos, aquele perispírito agora, com aquela deformação do corpo, está botando para fora o que está lá guardado. E quando ele voltar ao plano espiritual, agora ele volta saudável. Então aquele processo de sofrimento é um amor de Deus por cada um de nós. Então essa ideia que a gente tem hoje, desse amor romântico, que é fruto da nossa Idade Média, no sentido de cristianismo, ele precisa ser corrigido urgentemente. O amor verdadeiro é o amor da renúncia. Eu sei que aqui tem muitas mães. Quantas mães aqui não renunciariam para os seus filhos? Isso é amor. Daria a vida pelo seu filho. Isso é amor. É isso. Não é sensação. Não é essa relação horizontal de porque eu amo. Não é isso. Então o mundo hoje está muito convidativo a isso. Então eu preciso dar um testemunho. Qual é o testemunho? Num período como hoje, você dizer eu sou cristão. Vou dar outro exemplo que incomoda bastante. 2. Os extremos. Os extremos. O aborto de um lado, a eutanásia do outro. Fala em público, dependendo de você esteja dizendo, olha, eu sou espírita, e como espírita, eu sou contrário ao aborto. Pode se preparar, você vai ser fuzilado. E com teses, com rótulos, e a mãe que está sofrendo, e a mãe que não tem condições, e a situação social. Opa, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa mãe não veio nesse cenário por acaso, tem uma razão de ser. Este espírito reencarnante não veio nesse cenário senão por uma razão de ser. Ao invés de eu estar inventando história, eu deveria criar um mecanismo de auxiliar esse espírito reencarnante e essa mãe, e não ficar criando tese que eu vou gerar problema para ela e para o espírito. Mas você ter a coragem hoje de se posicionar, que era o cristão fazia. A gente precisa estudar tanto o cristianismo, porque a gente só fala com todo respeito, a gente bota muito peso nos judeus, né, que perseguiram Cristo, mas a gente precisa ver o posicionamento do cristão frente aos pagãos da época. Esse é o nosso desafio. Bacanalha, todo mundo nos bacanais, e o cristão na sua posição de cristão. Ele não condena quem faz, mas ele elege não fazer. Por que ele elege não fazer? Porque ele sabe a consequência. Qual é a posição do espírita hoje? É um mundo que pode tudo. Tudo. E esse é o sinal número 1 da transição planetária. Alisson, qual é o sinal mais característico da transição planetária? Poder tudo. Posso provar a vocês o porquê disso? Quando algo é proibido, eu não faço muitas vezes porque eu sou um cara obediente. Prestem atenção.
olha, você não faça isso, porque senão lhe bota de castigo. Aí a gente com medo de ficar de castigo, o que a gente faz? Não faz, porque foi proibido. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou dizer a vocês aqui tudinho, pessoal, está liberado. Vocês chegarem aqui na mesa e comer tudo, liberado, vamos lá. Se você pode tudo, a gente agora vai começar a fazer a distinção de quem tem consciência e quem não tem. Entendemos? Qual é a forma que a divindade tem para fazer essa peneira de quem fica na Terra para a regeneração e quem vai para outro planeta? Vocês acham que é o quê? Proibindo, é? É não. A melhor maneira é essa que a gente está chegando, liberando. Essa é a maneira. Porque assim, você aprende o que é o certo, ok? Você aprende o que é o certo. Agora lhe é dada a chance de você viver de maneira que ninguém vai te cobrar. Faça agora o que você quer. Aí vai ser entre o seu desejo e o que eu aprendi que é certo. Então a distinção, essa separação, ela vai acontecer de forma natural. É hora de separar os cabritos das ovelhas, né? Assim que está lá, né? O joio do trigo. Por que, Alisson? Qual é a diferença do joio e do trigo? Porque o trigo tem sementes e o joio não tem. É a mesma folha. Você pega o joio na mão, você amassa o joio, só tem palha. Você pega o trigo, amassa o trigo, aí tem as sementes na mão. É a única diferença. Então veja, nós somos todos iguais. Agora quem é joio e quem é trigo aqui? A melhor forma, está liberado tudo, gente. Façam o que vocês quiserem, em cima da tese que vocês acharem. Pronto, agora a gente vai saber quem de fato é cristão, quem de fato não é. Quem de fato é espírita e quem de fato não é. É isso. Evangelho é roteiro, é uma bússola. Eu não vivo a vida como eu acho que devo viver. Existe um roteiro. Quem diz isso não sou eu. Está lá na terceira parte do livro dos Espíritos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá no próprio Novo Testamento. Então, os nossos testemunhos agora são muito difíceis, porque ninguém cobra mais nada. Você pode fazer o que você quiser. Em diversas instituições, onde o Senhor é reverenciado e divulgado pelas vozes dos céus, tem se miscuído em razão de alguns desmandos e atitudes sórdidas de aventureiros que aderem ao pensamento espírita, mas não à sua conduta. Sempre encontram erros em tudo. São impelidos a apresentarem modificações na estrutura da doutrina, tentam ridicularizar os amantes da verdade, que são denominados ortodoxos e fanáticos, ultrapassados e antipados. Olha que beleza. É isso que tentam fazer hoje. Os mais estudiosos que trazem essas teses do mundo para cá, começa a dizer que aqueles que se mantêm na mesma posição da porta estreita são pessoas que na verdade são ortodoxos e fanáticos ou ultrapassados e antipados. Esse cara daí está falando uma coisa que hoje o mundo é outro. Engraçado que na época das bacanadas era a mesma coisa. Rapaz, deixa disso, vem embora curtir aqui. A vida só é uma. A gente tem que aproveitar. Quem de nós nunca ouviu isso? Por que é que a gente não vê isso cotidianamente? Isso é a nossa história. É por isso que está lá no sermão profético: o coração de muitos esfriará. É esse o sentido. Rapaz, é tanta gente fazendo tanta coisa errada que agora está sendo certo, que eu começo a questionar se de fato o que eu acho certo é certo. Aí eu começando a dizer, estou começando a achar que eu estou errado mesmo. E aí a gente vai cair na gandaia e vai viver a vida do jeito que está todo mundo vivendo. É isso, coração esfriar. Então nosso desafio na casa espírita é muito grande. Nunca será demais manter-se. Olha o que Manuel Filomeno fala. Cada um em postura de simplicidade e receptividade, denodado e fiel ao trabalho que lhe cabe realizar, embanhando a língua na boca e impedindo-lhe a exteriorização dos conflitos que dão início aos choques e dissensões que se multiplicam férteis nos
terrenos das instituições. Eu tenho um conflito que eu quero que esse conflito ganhe cidadania. Para mim não é um conflito, é o certo. E eu agora utilizo da minha situação dentro da casa espírita para impor essa nova tese aqui. E aí a gente tem confusão. Tem gente que vai aderir, tem gente que não vai aderir, aí começa a confusão e a gente tem isso dentro da casa espírita, no terreno das instituições. Nesse sentido, a vigilância para manter-se cauto e casto, o desempenho dos deveres junto aos que sofrem, aos problematizados, muitas vezes transformam-se em seduções perigosas pela facilidade desse pudor que lhes faculta o expor-se. Essa debilidade de caráter tem sido responsável por muitas deserções e por tormentosos efeitos desmoralizadores do ideal de fidelidade ao dever. Então a gente precisa se manter cauto e casto, atento. Gente, todos nós acompanhamos de alguma forma, se não todos, uma parte deve ter acompanhado o que aconteceu com o padre lá na Fundação Terra. Quando me contaram, e eu depois vim procurar saber, eu lamentei profundamente. Porque tem gente que olha assim, não, porque é católico. Não. Todos nós, todos, sem exceção, vivemos, mesmo que eles não achem que nós espíritas somos cristãos, é um problema com todo respeito deles, não é nosso. Mas nós sabemos o quanto cristão nós somos. E na hora que um cristão cai, tomba, ameaça todo mundo. Porque o mundo hoje, quando você se levanta e diz, olha, eu sou cristão, minha posição é essa, eles esperam a brecha para dizer, olha aí, cristão, fazendo, está vendo? É o que a gente mais vê hoje. Então eu lamentei muito por todo o ocorrido, pelas pessoas que sofreram, mas por ele, pela representatividade da obra, porque aquilo ali é uma materialização de uma obra cristã. Não é verdade? Então a gente tem que parar com essa ideia dessas separações. Gente, hoje a gente vive esse processo de uma maneira tão grosseira que eu fico impactado. E eu digo a vocês, não há base teológica, não existe base doutrinária que separe os grupos. Eu confesso, eu acho respeitável o trabalho das associações. Mas eu não gosto muito, particularmente, a Associação dos Transplantados Espíritas, a Associação dos Carecas Espíritas, a Associação dos... Não sei se vocês estão entendendo. Jesus, quando veio, ele não fez distinção nenhuma. Observe. Procura no Evangelho onde ele tratou indivíduos diferentes. Hoje a gente tem um grupo da cor, do sexo, da posição ideológica política. Hoje a gente, cada um um grupo separado. Não dá para perceber que isso é uma trama da espiritualidade inferior, não. É nítido. Porque o maior título que surgiu quando o cristianismo surgiu, e quem implantou isso com força foi Francisco de Assis, foi irmão. Ponto. Não tem doutor, não tem. Pensem no que vocês quiserem. Ele não fatia, Jesus não fatia. Pelo contrário, ele diz que o sol brilha sobre justos e injustos, que todos são filhos de Deus. Então a gente tem que acabar com isso urgente. E a gente não se apercebe. E o mundo cristão não está se apercebendo disso. Quando eu vejo na televisão, porque hoje é o dia de fulano, de tal situação, querem fatiar a todo custo. E o Cristo veio para criar uma unidade. Somos todos criados simples e ignorantes. Dá para entender. Por isso que a gente está realmente num período tão complexo, muito. A disciplina, em todos os sentidos, é a melhor diretriz para uma vida saudável, especialmente no que diz respeito à conduta moral. Olha, essa é uma palavra que incomoda hoje, dentro do movimento espírita, dentro do mundo como um todo. Falou em porta estreita e falou em disciplina, meu amigo,
você é do século retrasado, porque não é nem do passado mais. Você é do retrasado. Quando na verdade a porta continua estreita. Ela não mudou. E aí ele coloca que a disciplina é a melhor diretriz para uma vida saudável, em especial em termos de conduta moral. Paulo dizia a Timóteo: foge das paixões da mocidade. Ou seja, sentiu que tem tendência, não arrisque não, fuja. Você foge, sai de cena, não encara, amadurece e volta. Aí tudo bem. Hoje o que é que a gente faz? Rapaz, eu estou com uma tendência para tal coisa. Experimenta ver se atua. Se for, é uma beleza. Está perdido. Porque às vezes é caminho sem volta. Porque o nosso atavismo é muito forte. A nossa tendência no espírito é muito forte. É o freio que eu falo tanto, que eu brinco tanto da inércia. Você vem no movimento reencarnatório, você ganha um novo corpo, a tendência é você continuar fazendo o que você fazia. Então a disciplina é para isso. Eu já sei que eu tenho tendência a tal coisa. Evita então, foge dessas paixões e não tenta arrumar jurisprudência para o problema, que é o que a gente tenta hoje. E a doutrina espírita é maravilhosa para isso, que a gente vai ver, puxa para um lado, puxa para o outro, e diz que é pouco a pouco essa evolução, então não preciso tanto me machucar tanto, então vamos devagarzinho, um dia a gente chega. Para que somar? Deixa para a próxima. Deixa para a próxima. Não é? E assim a gente vai acumulando. Felizes são todos aqueles que reconhecem a própria vulnerabilidade e tentam ser melhores hoje do que ontem, que buscam superar as más inclinações. Olha aí, através dos mecanismos, olha o que ele diz, mecanismos da austeridade e do bem proceder. Vão se libertando das chagas morais que infelicitam, com a coragem de subir aos altantes dourados da vida, para respirar o puro oxigênio do amor e da caridade. Ou seja, a gente precisa superar através de austeridade. Mas Alisson não gosta dessa palavra austeridade. Hoje em dia não tem tempo para isso. Hoje o negócio é o amor. O amor é austero. O amor é austero. O exemplo que a gente deu do Espírito reencarnado daquele jeito, olha a austeridade divina. Então a gente tem que entender que é um esforço. Quem aqui nunca se apaixonou pela obra Paulo e Estevão? Duvido. Quem leu aqui, tenho certeza que tem na sua lista das melhores obras. O que é que Paulo dizia? Do aguilhão na carne. Do bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Olha o esforço que ele fazia. Você sente a dor dele falando. A humanidade, hoje a gente é assim, começou a incomodar, me tirar da zona de conforto, eu já não quero. Esse negócio de ser de reunião mediúnica, de pensar em fazer reunião mediúnica, de a gente estudar para abrir, eu não quero. Eu prefiro uma casa que vai me abrir logo espaço para isso. Talvez você se dê muito mal lá na frente, é melhor ir maturando. Aí esse negócio dessa casa que me exige hora, que me exige assistir palestra para que eu seja trabalhador, o pessoal tem que entender que a vida aí fora não é assim não. É a gente sempre buscando aquilo que é mais fácil para a gente. É assim. É por isso que a gente está aqui. A gente podia estar onde? Na espiritualidade trabalhando. Mas não, a gente está aqui. Uma vez um espírito engraçado, o espírito chegou na reunião mediúnica de desobsessão e disse assim: eu não aguento mais. Chegou para mim para falar isso. Eu não aguento mais. Você não aguenta mais o quê? Ele disse: eu não quero saber mais de reencarnar. Eu estou cansado desse negócio. Eu sei que eu estou do lado de fulaninho, mas não me venha falar de reencarnação não, porque saturei. Eu digo: não seja por isso. Ele disse: eu acho que eu já deveria estar em outra situação. Eu também acho. E aí ele fez: mas eu queria. Eu disse: vamos fazer o seguinte. Aí eu disse: vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma prece, eu tenho certeza que eu vou ser atendido, porque os mentores estão sabendo da nossa intenção e da sua intenção. Eu vou fazer uma prece fervorosa, pedindo que você possa estagiar, pelo menos com eles, em esferas superiores durante um mês. Pode dar até um pouco mais, para você ver se de fato realmente é isso que você quer. Aí achei ótima ideia. Pronto. Agora, eu tenho a obrigação, eu tenho a obrigação de lhe dizer algumas coisas, porque seria por demais infeliz da minha parte não lhe contar a verdade, mas eu preciso lhe dar alguns avisos antes de vocês querem realmente. Me fale, olha, primeiro, espírito em esfera superior, ele não repousa,
ele praticamente trabalha todo o tempo. Descanso você não vai ter. Conversas triviais, frívolas, é muito provável que você também não tenha, porque eles sempre estão conversando assuntos superiores e para resolver problemas graves, ajudando as pessoas aqui na Terra. Então você vai passar por um período de uma solidão muito grande, ou então vai ter que acompanhar esses espíritos fazendo bem 24 horas por dia. Também não se alimentam, a alimentação deles é só fluídica. Então é esse tipo de cenário que você vai encontrar, mas você está disposto, não está? Aí eles, pensando bem, eu estou achando que eu prefiro ficar por aqui mesmo e pensar na possibilidade de reencarnar. Certo? Que bom, tá certo. Então, já que você não quer, porque a gente fala desses espíritos superiores, mas quem de nós aguentaria? A gente não aguenta a disciplina de um centro espírita. Todo mundo aqui quer estar do lado do Dr. Bezerra quando chegar do outro lado. O Dr. Bezerra foi o senhor que veio me receber e vim, meu filho. Agora sim, não dá para ficar junto porque meu ritmo é pesado. Não, mas realmente, vá-se embora porque não dá bem para mim não. Dá? Vamos botar a mão na cabeça, dá? Não dá, gente. Então se a gente não consegue fazer no pouco, se a gente não é fiel no pouco, tem condições de ser fiel no muito? Tem não. Dá para entender a beleza disso. Por isso que a divindade permite que a gente de fato, mas se a gente aproveita bem aqui, sem dúvida, quando eu chegar do lado de lá, eu tenho uma condição melhor, porque eu já vou conseguir viver uma condição melhor. Mas eu não consigo ser disciplinado aqui. Eu não tenho austeridade, disciplina, nem austeridade no meu bem proceder para mim é uma rotina. Não tem como você estar num local bom, bem acompanhado. Para mim é tão lógico. Por isso que ele diz que a gente tem que continuar superando as más inclinações por esses ainda. Por que a austeridade? Porque a vontade ainda de fazer outra coisa. Por isso a gente tem que ser austero. Quando vem para a gente com a nossa realidade, aí é tranquilo. Então a gente luta contra a má inclinação por conta disso. Ok? A gente vai começar a segunda parte, mas está na hora do nosso intervalo. E aí a gente começa e eu volto 5 minutinhos antes, são 4h25. Pode ser?